vamos lá. 19 horas e 1 minuto, para não atrasar o tempo de ninguém. O tema hoje da nossa conversa, desse bate-papo aqui, desse monólogo na realidade, né, que é a introdução de uma série de debates e discussões pedidas aqui pelos membros do canal, lá do YouTube, Preparador Anônimo, dos grupos da internet, a respeito do papel do preparador, né, na sociedade moderna, a respeito da necessidade de sermos preparadores, porque temos preparações, enfim, uma série de conversas e discussões que surgiram de umas semanas para cá e que ficou legal e que nós travássemos essa série de discussões, começando por essa aqui, para iniciar a conversa, depois agregando pessoas que tenham um vasto conhecimento sobre preparação, sobre sobrevivencialismo, para afinar alguns pontos. Das nossas conversas, das nossas discussões, surgiram 9 pontos que valem a pena serem comentados aqui nessa hora e meia no máximo, que a gente vai ficar junto aqui. E depois esse vídeo eu vou transferir lá para o canal do YouTube para ficar mais fácil acompanhar e discutir. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, acho que todo mundo que já me conhece, meu nome é Alexandre Martins, eu sou instrutor de sobrevivência, gestor de segurança privada, sou produtor de conteúdo, tenho um canal no YouTube que é o Preparador Anônimo, e aqui no Instagram, @Preparador Anônimo igual. Vamos lá, gente, o que interessa para nós aqui é nós definirmos conceitos e ideias. Então, o canal surgiu para que houvesse essa interação, para que houvesse espaço para que as pessoas pudessem discutir sobre temas que comumente nós não falaríamos, tá? São coisas assim que, apesar de não serem tabus, eles não chamam atenção, não demonstram necessidade, tá? Então as coisas são pautadas por necessidade, por gosto, etc. Então, a ideia inicial é que nós tentamos entender o que é um preparador, tá? O prepper, né? Para aprofundar nesse tema, eu cheguei a escrever um livro que está disponível lá na Amazon, e que ele trata especificamente disso. O que é um preparador? Diferente de um sobrevivencialista, de um preparador, o que é um preparador? O que é um prepper? Esse conceito, ele não é recente, ele é antigo. O preparador, o prepper, é desde a década de 50. É uma pessoa que é um indivíduo, ou um grupo de indivíduos que se prepara, se previne, tá? Coletando, juntando suprimentos, itens, equipamentos, com vistas a conseguir passar por algum tipo de eventualidade, algum tipo de crise, algum tipo de ameaça, enfim. Esse rol de ameaças, de necessidades, ele é muito amplo, é muito vasto, depende muito do foco do grupo ou da pessoa. Também é definido pelo local em que ele vive, pelo local em que ele está, pela condição do meio ambiente que ele vive, enfim. É pautado principalmente pela sua condição, pela sua necessidade e no contexto geral do ambiente em que ele vive. Se é um ambiente que exige que as pessoas sejam precavidas contra enchente, inundação, terremoto, tornado, uma área de sismos, enfim, depende muito. Exemplo foi a pandemia agora, que é um evento médico, né, que teve uma amplitude gigantesca no planeta, em caráter global. Já estamos aí beirando os 3 anos já dessa condição, e que vale bastante como referência para a preparação preppers. Mas não é só no tocante a acidentes, desgraças, enfim, a coisas assim anormais que a gente tem que ter esse conceito de preparação. A preparação também ela serve para que quando a pessoa, se porventura venha a ter um problema de saúde, pega... Alô, tá? Foi pausado, caiu, voltou. Maravilha. Bom, enfim, essa é a condição do que é um preparador. Agora, as perguntas em si, que necessitam das respostas de acordo com o que o pessoal do canal sugeriu. A primeira questão é: o que é um preparador ou um prepper e para que serve isso? Tá, acabamos respondendo aqui na introdução. O preparador é aquela pessoa que está prevenida, está preparada de antemão para passar por qualquer condição, para qualquer situação de estresse ou qualquer condição de emergência, uma condição extra-normalidade que fuja do seu contexto normal e que venha prejudicar o seu modo de vida normal, a sua comodidade, enfim, a sua rotina de vida. Tá? Eu tenho que estar prevenido para, se houver alguma interferência no meu modo de vida, que venha afetar de forma brusca, eu tenho que estar preparado.
a segunda parte da questão, para que serve isso? Para que eu tenha condição de passar por essa situação, por essa condição, por esse evento, seja lá em que quantidade de tempo for, que isso é um outro assunto para ser aprofundado, com uma qualidade de vida não muito diferente ou igual a que eu tinha, me dando condições de quê? De me respaldar com saúde, segurança, suprimentos, etc. Isso é um leque muito amplo que vai desde a comida até a sua roupa, vestimenta, medicação de uso controlado, sua escola, seu estudo, tudo que englobe a sua necessidade como pessoa, para que você não fuja muito daquele contexto do que é você hoje, tá? Que você consiga passar por essa condição de uma forma sem sofrer muitos percalços ou mudar muito sua rotina. Então, o preparador é isso, é aquela pessoa que está pronta até certo ponto, lógico, ninguém está totalmente pronto para encarar todas as eventualidades, porque sempre as condições mudam e se perfazem pelo caminho, ele não é sempre linear, ele vai mudando. Então, nessa condição, nós temos que estar preparados e prevenidos. Tá? Quanto maior o meu conhecimento, menor o peso da minha mochila. Então, isso é uma retórica muito importante, ao qual a gente acaba acostumando, acaba aprendendo depois de muito sofrer. Então, vamos lá. A segunda questão, o que faz um preparador? E o que ele espera? E para que serve? Por que se preparar? Tá, o que um preparador faz? Primeiro de tudo, existe o planejamento. Tá? O preparador, o prepper, ele tem por função não só viver de ilusão, de ficção, me preparar para apocalipse zumbi, essas coisas todas, enfim. São coisas reais, são coisas palpáveis. Tá? De acordo com o seu ambiente, de acordo com o local em que você vive. A questão ambiental, não do ponto de vista só do meio ambiente em si, mas o ambiente onde a pessoa está inserida. Tá? Essa necessidade, ela se mostra quando a sua normalidade é quebrada. Então, o preparador, ele é aquela pessoa que faz um planejamento linear, um planejamento técnico para passar por aquela crise, por aquela condição, seja ela qual for, em uma situação em que a sua vida, o seu contexto permaneça o mais comum ou padronizado possível. Salve, Simões, tudo bem? Tranquilo? Fala, Wilson. Então vamos lá. O preparador, ele monta um planejamento de acordo com o que ele tenta se prevenir. Vou dar um exemplo. Eu moro numa região, uma hipótese, em que eu sofro abalos sísmicos. Moro na próxima cordilheira, moro no Chile, moro no México, moro em locais que têm esse tipo de condição. Moro no corredor dos tornados, nos Estados Unidos, enfim. Dependendo do ambiente, dependendo da condição. Tá? Moro em uma região que tem condição sísmica, vulcânica, etc. Moro no Brasil, em regiões de enchente, de deslizamento, enfim. Com base nessa condição ambiental, eu vou me preparar, vou me prevenir, como? Estudando o meio, a princípio, se eu posso alterar o meio, ou sair daquele meio, sair daquela condição, não tendo condição de fazer nenhum dos dois, tentar ficar naquela região, no meu refúgio, na minha casa, na minha localidade, porém me resguardando de tudo que eu venha precisar por necessidade para sair daquela condição. Comida, medicação, equipamento, suprimento, tá? Tudo que venha me resguardar, me dá uma chance para que eu consiga passar por aquela condição. Tá? Com base em quê? Com base em parâmetros reais. Então eu faço esse planejamento, e esse planejamento também inclui um plano de fuga, tá? Que já foi amplamente estudado lá no canal, tem um vídeo só sobre isso, bem detalhado, de como elaborar um plano de fuga. Tá? É um balizador para esse tipo de condição. Tá? Então, isso seria o porquê ser um prepper, para que serve, etc. Qual a relevância em ser um preparador? É muito simples. A relevância é que, dependendo da condição, se você estiver preparado de antemão, estiver treinado, capacitado, aquela condição não vai ter aquele impacto que teria se você fosse pego de surpresa, se você não tivesse nenhuma condição de, digamos assim, revidar ou sair daquele susto inicial. Um exemplo, pessoas que moram em áreas de inundação.
A pessoa, com o tempo, estudou aquela condição da tábua de marés, o nível de enchente dos rios, né, quanto o rio normalmente sobe na sua calha, na pior das hipóteses, e muda de residência de um bairro para outro, aumentando o seu nível com relação ao leito do rio, ou do córrego, ou do mar, seja lá qual for. Ele fez uma preparação que ele fez. Ele mudou o seu ambiente, já se preveniu ali dentro de uma margem histórica. Então é de se esperar que uma próxima enchente não o atinja, a não ser que seja uma coisa muito excepcional. Isso faz parte do planejamento. Se a pessoa não conseguiu ter essa condição de mudança, ela se previne tentando achar meios para que ela consiga sair daquela condição, blindando a sua casa com diques, com barreiras, colocando os móveis mais elevados, arrumando um barco, tendo alguma coisa que ela possa conseguir sair daquela condição. Tá? Então, são meios paliativos para que a sua vida, a sua normalidade, a sua rotina não seja bruscamente modificada e que você não tenha como se sobressair. Lógico, numa situação de emergência, numa condição dessa, a Defesa Civil, o Estado e as condições vão reagir e vão dar o respaldo que o cidadão precisa. Mas antes que o Estado se movimente, antes que os órgãos públicos se movimentem, é minha obrigação, como pessoa, como indivíduo, adequar a minha segurança. A minha segurança interessa a mim e aos meus. Então, eu não posso só esperar a resposta do Estado. Eu tenho que ajudar o Estado a me ajudar. Não me colocando numa situação ruim e, se possível, nem precisando da ajuda do Estado, saindo dessa condição. Tudo bem? Essa relevância se torna importante por esse simples fato. É extremamente importante não ser pego desprevenido. Vamos lá. A real necessidade de ser um preparador e por quê? Olha, o exemplo simples é a pandemia. Tá? Essa condição de pandemia, ela evoluiu desde dezembro de 19 até agora, e ela vem evoluindo, vem se desenrolando de uma forma constante. Tá? Lá atrás, em 2015, 16, 17, 18 até 2019, houveram pessoas que já se prepararam, já tinham essa visão até então utópica, né, de se prevenir contra uma possível pandemia, sobre a reprise da gripe espanhola, etc. Pessoas que tinham em mente que isso seria possível com base o quê? Com base na história. Porque as coisas são cíclicas, elas se repetem. Tá? E não dá para falar assim, olha, isso nunca vai acontecer. Tá? Isso não existe. Então, com base nesse tipo de pensamento e outras prevenções, algumas pessoas se preveniram contra isso. Como? Fazendo seus estoques, estudando meios de prevenção, meios de não terem essa exposição a esse patógeno, meios de contenção, meios de, como vou dizer assim, meios de evitar participar integralmente dessa condição, saindo desse contexto para um contexto de segurança. Como? Mantendo-se financeiramente estável e seguro, mantendo-se seguro em meios de suprimento, água e comida, mantendo-se seguro em meios de transformar a sua casa em uma área segura, evitando contágio de terceiros, evitando o acesso de pessoas de fora, enfim, criando um escudo com tudo aquilo que você teria necessidade de se trancar dentro da sua residência, dentro do seu refúgio, dentro do seu abrigo e ficar ali por tempo determinado, nunca por tempo indeterminado, porque aí já passa da normalidade e a coisa fica meio exacerbada. Qualquer preparador, qualquer prepper que faça isso como estilo de vida, como meio de vida, tá? Como é citado lá no meu livro, ele tem preparações para que ele consiga passar em múltiplos de 3, digamos assim, né? 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 3 anos e por aí vai. São níveis de preparação, são níveis de investimento, níveis de treinamento, níveis de visão e de estilo de vida que levam a pessoa a se prevenir dentro de uma margem de tempo. Então, alguns preparadores estão reclusos até hoje. Tá? Eles têm condições de não ter contato com o mundo externo de forma direta, apenas via remota ou de forma delivery, digamos assim, em que a pessoa traz o mantimento para ele, deixa em determinado ponto, ele vai lá, esteriliza todo aquele tipo de condição e traz uma área de descanso, não tendo contato direto, enfim. São rotinas.
Passamos por isso durante a pandemia e nem sabíamos que estávamos exercitando algumas técnicas de sobrevivencialismo de preparação. Enfim, essa seria a forma em que o preparador demonstraria a real necessidade. É uma coisa bastante complicada, demanda muito investimento não só financeiro, mas de tempo, em que você acaba abrindo mão de algum hobby, de passeios, de viagens, para se dedicar a esse tipo de situação. Como eu disse, a preparação, ser um prepper, ser um preparador, não é um esporte, não é uma técnica, é um estilo de vida. A pessoa acaba mudando a sua vida em função dessa condição. Ah, mas a pessoa muda porque ela é louca. Não. A pandemia está aí para provar que as pessoas ditas loucas, né, não estavam tão erradas assim. Pessoas que se preparam, que se previnem, tendem a conseguir se sobressair mais rápido do que pessoas que dependem única e exclusivamente de outros. É uma condição difícil? É uma condição difícil. Tá? Esse investimento financeiro, investimento de tempo, é muito complicado. Às vezes o preparador, o prepper, ele acaba tendo criando uma condição em que as pessoas duvidam da sanidade dele em algumas condições. Então, essa condição, se é necessária ou não, ela é muito importante por indivíduo. Depende do quê? Da sua vontade, do seu foco, para o que você está se preparando, para o que você está se prevenindo. A gente acabou acompanhando na mídia durante a pandemia, durante as coisas, algumas pessoas mais expoentes, tipo Bill Gates, a OMS, assim, comentando que essa não seria a última pandemia e a próxima seria a pior. Tá? Não sei se isso é verdade, mas eu também não posso duvidar. Por quê? Porque a coisa é cíclica. E essas condições, elas têm um outro fator, o fator medo. Tá? Quando se mexe com esse fator psicológico, aliado à preparação, você acaba deixando algumas pessoas meio paranoicas com esse excesso de informação que às vezes acaba não se corroborando. Então é uma questão muito complicada. Quando a gente trata do medo, do fator humano medo, você consegue levar a população para qualquer lado que você queira, fazendo com que ela se previna ou até que ela acredite piamente que aquilo não passa de uma condição extremamente simples, o que pode levar, tá, a uma situação bastante destrutiva. Seria a mesma coisa de que você falar assim, olha, tá chovendo, tá caindo raio, vamos nos esconder debaixo de uma árvore. Não, lá não pode, lá é perigoso. Tá? Não, mas me disseram que lá não é mais perigoso, eu posso ir. Aí você vai lá e morre. Tá? Então, esse contexto da informação, da dúvida da informação, esse contexto da alteração da normalidade mediante uma informação errada ou de não se levar a sério um perigo, não se preparar, não se prevenir para aquela condição, faz com que você pense, poxa vida, se eu fosse um preparador, se eu tivesse me preparado, se eu tivesse planejado, eu não estaria passando por isso. Foi o que eu vi muito durante essa pandemia e até agora. Tá? E pessoas que se prepararam, tinham condições de aguentar um ano e meio, também hoje estão em condições difíceis, não só financeira, como também com relação aos seus estoques, com as suas condições. É muito complicado você falar em preparação de longo termo, tá? Lógico, quando a gente vê isso no cinema, a pessoa vai ficar num bunker, enterrado, lá, e vai ficar indefinidamente. Isso não existe, tá? Isso é uma coisa muito sui generis, muito pontual, de pouquíssimas pessoas no planeta que tem esse nível de preparação. Não é o nosso caso. Para nós aqui, nós temos que nos ater à preparação com outros meios, como prevenção, estudar o seu meio, acesso à informação, busca e filtragem dessa informação, porque hoje em dia a mídia ela é um poço de informação, tudo está lá, mas nem tudo que está lá é válido, então você tem que aprender a tentar peneirar, filtrar essas informações, não para o que eu quero ouvir. Eu não preciso de uma informação para corroborar o meu ego, eu preciso de uma informação para justificar ou me ajudar a prevenir. Tá? Eu posso simplesmente estar preparado para um apocalipse zumbi e nunca acontecer. Só que nesse processo dessa preparação, eu vou me preparar também para outras eventualidades, mesmo que eu não saiba. Então, é uma condição muito maluca. Eu moro numa condição que tem uma situação que tem terremoto. Tá? Mas aí acontece um terremoto longe, acontece um tsunami.
Então, são preparações que acabam se enrolando, acabam se invertendo. Também não precisa chegar a esse ponto. Nós estamos no Brasil, nada disso acontece. Maravilha. Mas nós temos enchentes, temos grandes chuvas, temos tido grandes chuvas de granizo, que tem destruído bastante áreas, que já tiveram chuvas, mas não tiveram nessa condição. Mas já que teve uma vez, por que eu não me previno? Tá? A preparação, ela envolve o ponto financeiro. E esse é o calcanhar de Aquiles da preparação. Quando a gente parte para o ponto de vista financeiro, tá, que eu vou ter que gastar para me preparar, muitas pessoas acabam desistindo desse processo pelo investimento, pelo que eu vou ter que abrir mão lá na frente para poder fazer isso aqui. E aí vem aquela pergunta, poxa, estou investindo nessa preparação por alguma coisa que talvez não possa nem acontecer, né? Então, é aquela velha história. Eu me preparo e espero que nunca aconteça, porque se acontecer e eu estiver preparado é uma coisa, se eu não estiver preparado é outra. Mas como saber se vai acontecer ou não? História. A história conta, a história mostra o que aconteceu e o que vai acontecer de novo. As coisas são cíclicas, elas se repetem. Elas podem demorar 100, 200 anos, mas elas acabam acontecendo. Então, é uma condição em que o prepper ele acaba fazendo o quê? De um estilo de vida, a sua prevenção. Tá? É a mesma coisa que você se vacinar quando é criança, você não vai pegar nenhum tipo de doença daquela vacina. Então, se você não se vacinasse a vida inteira, não faria diferença. Porém, se você tivesse o contato com alguém que tivesse aquela doença específica, você já estaria prevenido. Então, é a prevenção. É onde eu vou me preparar, eu vou evitar passar por uma situação difícil sem o mínimo de condição. Eu estou fazendo um planejamento para evitar a minha dor de cabeça futura. Tá? Por que ele pensar em preparações? Justificativas. Olha, as preparações, elas são muito pontuais. Primeiro, para o que eu vou me preparar? Qual é o meu objetivo? Para o que eu estou tentando evitar? Tem que definir isso. É mais de uma coisa, 2, 3 coisas. Normalmente, as suas preparações elas conseguem abranger muitos pontos. Demanda muito planejamento, um planejamento bem feito, e o estudo do seu meio ambiente, do seu ambiente em volta. Tá? E o seu plano de fuga, com relação a vias, etc, etc. Então, isso aqui é o tema no próximo encontro, onde a gente vai discutir isso também. O foco aqui é para que preparações? Eu falei do quesito da pandemia. Tá? Eu vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar, fazer um exercício aqui de faz de conta, que você está numa área que você tem uma região em que você tem um único acesso por terra e um único acesso por água. Tem uma ponte e tem um rio. Tá? Nós temos estados no Brasil que são exatamente assim. Estados mais ao norte, Acre, Amapá. Tá? Haja visto o blackout que ocorreu no Amapá. E, se não me engano, o Acre, né, o acesso é por rio ou por uma ponte, enfim. Vamos fazer essa brincadeira. Eu tenho lá uma condição em que chove muito, o leito de um rio sobe, destrói o meu acesso por terra e impossibilita o acesso por água, por destroços, por coisas que estão lá flutuando, etc. Me deixa isolado por 10 dias. Por maior que seja a cidade que eu more, ou por menor que seja, os mercados, as lojas, etc., elas não têm estoque de comida para mais de 3 dias. Principalmente nos grandes centros. Pode ser que no interior atinja aí 5, 6, 7 dias, dependendo do volume de vendas. Mas normalmente, grandes mercados, grandes hipermercados, eles não têm estoques para mais de 3 dias. Com a globalização, instituiu-se o famoso just in time. Então, essa condição de você ter ali o suprimento à disposição de forma indefinida, com grandes estoques dos vendedores, ele acabou caindo. Porque além de ser custoso comprar, a logística de estoque também encarece o produto. Nessa condição, prefere-se que o abastecimento seja feito de forma cíclica, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Enfim, eu estou isolado numa área, e os suprimentos da cidade estão acabando. E esse isolamento, essa chuva, derrubou torre de energia. Então, se eu já estou sem acesso, agora não tenho energia elétrica. Tá? Se eu não tenho energia elétrica, eu não tenho meios de comunicação de modo geral,
eu não tenho como sacar dinheiro de caixas eletrônicos, o dinheiro hoje é virtual, tá? Eu acabo ficando restrito ao que eu tenho na carteira, o que eu tenho em casa. Então, e é o famoso fio de bigode, na mercearia, no barzinho, no mercadinho lá. Só que mesmo assim, os estoques daquele lugar vão acabando. Postos de combustíveis, perdão, eles não vão conseguir reabastecer, porque não tem energia elétrica para movimentar as bombas. Então a coisa começa a ficar estagnada, começa a fechar um cerco em que eu não tenho condição de subsistência naquele local. Tá? Então é uma condição que começa o cerco a fechar e aperta. Então é uma condição em que eu tenho que ter uma prevenção. É aí que entra a preparação. Ah, mas eu não sei se vai acontecer isso. Não sei, mas se eu olhar o meu meio ambiente em volta, o meu ambiente humano em volta, as logísticas, as condições de acesso, olhar o meu entorno, eu vou fazer um exercício de imaginação ampliada. Olha, eu tenho um único acesso por terra e tenho um único acesso por água. Bom, se essa ponte cai, se a energia cai, o que acontece aqui em escalas de tempo? Esse estudo de planejamento, tá? Ele também está lá no canal. Tá? O que acontece? Com o tempo, vão se degradando o quê? Comida, combustível, falta de comunicação, tá? O ser humano, quando ele é colocado sob estresse, ele começa a perder o controle do seu emocional, ele começa a buscar em outros lugares, de diversas formas, perdão, o seu sustento, a sua subsistência. Não tem nada mais terrível do que você ter uma criança, um idoso, você, sua família, passando fome dentro de casa por uma questão externa. Mas isso não acontece. Acontece, e não faz muito tempo. Se vocês lembram do furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans, se não me engano, em 2005, 2006, uma coisa assim, o governo americano, sendo o governo americano que ele demorou 5 dias para dar uma resposta efetiva para a população daquele local. A primeira resposta que ele deu foi a resposta da segurança, contratando uma empresa de segurança privada para garantir o acesso à normalidade da segurança, para depois mandar ajuda. Ou seja, por quê? Porque as pessoas já estavam partindo para agressão, para tomar lá da cá, para subsistência. Então, é uma questão única e exclusivamente de sobrevivência. O ser humano, quando ele é colocado nessa condição, ele põe para fora o que ele tem de melhor e o que ele tem de pior. Normalmente é o que ele tem de pior. Então, para evitar essa condição, o preparador se previne. Ele tem as suas preparações. Ele tem lá seu estoque de comida para 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é o mínimo que se fala numa preparação mais séria. Como estilo de vida, tem 3 meses de comida, 3 meses de água. Eu tenho as minhas medicações controladas. Porventura eu faço algum uso de remédio de controle de pressão, diabetes, etc. Eu tenho lá meus estoques. Eu tenho condições em que eu consiga fazer com que essa situação se desenrole de uma melhor forma possível. Tá? Então, essas situações, elas são mais pautadas com prevenção. E nessa situação eu estou prevenido. Porém, eu não posso ajudar todo mundo à minha volta. Então, esse é o dilema do preparador, em que ele se previne, ele se prepara, só que ele é a formiga. Tá? As cigarras no seu entorno não podem saber que ele tem essa condição de subsistência. Nem mesmo em alguns casos, familiares, amigos mais chegados. Por quê? Porque as pessoas que não se preparam, que não se preveniram, elas vão olhar para você e falar, olha, salvação, vou lá, bate na porta, te ajuda uma vez, a segunda vez você não possa ajudar, acontece uma desgraça. Ou seja, essas condições, elas têm que ser muito bem planejadas. Aí entram conceitos como Gray Man, sobre sigilo, né, sobre OPSEC e por aí vai. Então são outras condições que a gente vai discutir daqui para frente. Então, nessa condição, não tem nada que não possa ficar pior. Uma greve de caminhoneiros, falta de energia elétrica, uma greve prolongada do sistema de transporte. Tá? Qualquer coisa que quebre a rotina de funcionamento das engrenagens da sociedade de hoje em dia, elas fazem o caos nos grandes centros. O São comentou aqui, o Simões, grande mestre, o psicológico é o essencial, sem ele nada somos. Bem lembrado, exatamente.
imagina, é o que eu comentei, dependendo da condição, você põe para fora aquilo que você tem de melhor ou tem de pior. Então, a pessoa ela tem que ter o seu psicológico focado, tem que estar preparada. Tá? Só que até as pessoas mais preparadas, às vezes, elas quebram sob pressão, sobre as condições que a vida coloca. Enfim, né, esse é um dilema em que as pessoas acabam tendo que enfrentar em condições extremas, em condições de situação diferente, ou situações adversas, digamos assim. Tá? Então, por que pensar em preparações? E essa seria uma justificativa, essa nossa questão aqui. Uma outra questão que foi colocada, tá? Na sociedade atual, existe essa necessidade, esse desenho de se tornar um preparador, de ter essas prevenções, elas se justificam? Olha, na sociedade atual, dependendo do lugar onde nós estejamos, ser um preparador é quase uma obrigação. Tá? Por quê? Alguns países, alguns locais, não é visto com os bons olhos você ter estoques de comida, de água, de equipamentos, quanto mais de armas e munições, medicamentos, etc. Então, o preparador em si, ele já é uma pessoa invisível. Ele é praticamente um gray man. Eu vou fazer um comentário aqui de uma coisa que a gente tinha, um parênteses. A legislação americana, ela prevê na sua legislação em um estado de sítio, tá? Numa condição extremada, tá? Uma condição de estado de sítio declarado, em que todos os estoques dos preparadores dos Estados Unidos seriam confiscados para o bem maior. A gente está falando de um universo de 65 milhões de preparadores cadastrados, conhecidos. Lógico, são bem mais, e tem seus estoques. Você imagina você ter os seus estoques e numa questão de estado de sítio, uma questão de necessidade do Estado, o Estado vai lá e confisca as suas preparações. Ou seja, você vai ser só mais um. Então, essa é a necessidade em que você tem que ser invisível. Tá? Na China, eu não tenho conhecimento de preparadores e preppers, mas com certeza devem existir. Tá? Coreia do Norte, com certeza, não sei, provavelmente não existam na população normal, mas em alguns escalões acima, provavelmente possam existir. América Latina, hoje, no mapa geopolítico, nós temos países que servem de exemplo, infelizmente de mau exemplo, do que é você não estar preparado. Tá? E mesmo que você estivesse muito preparado, o que aconteceria a longo prazo? Tá? Então nós temos aí a nossa vizinha, a Venezuela, que já foi um dos países mais ricos do mundo, tá? E um dos países mais desenvolvidos das Américas aqui, hoje passando por uma situação gigantesca, uma desastrosa, onde as pessoas têm todas as dificuldades do mundo em um país extremamente rico, e que essa riqueza ela é restrita a um grupo específico de pessoas. Então, a pessoa que fosse um prepper ali, que tivesse preparações por 2, 3 anos, hoje em dia ela está fazendo parte do pacote dos necessitados. Tá? Então, mas não se justifica. Justifica sim. Tá? Hoje nós temos aí a Argentina, que está passando por situação similar. Por mais que nós queiramos falar que isso não existe, que isso é mentira, isso é coisa da mídia, infelizmente é verdade. Tá? As coisas que a gente acaba escutando, e às vezes até com certo sensacionalismo, elas são reais. As coisas estão acontecendo nessa linha de condição. Necessidade extrema, onde falta tudo. Tá? Então, é muito complicado. Se você partir por esse aspecto da necessidade, você acaba entrando naquele primeiro planejamento da preparação. Eu não consigo mudar o meio, nem me adaptar àquele meio, eu fujo. Então, aí serve o plano de fuga. Só que essa fuga, né, ela tem todo um planejamento, todo um contexto de partida e chegada, etc. Então, lá no canal tem a explicação do planejamento do plano de fuga. Tá? Então, essas condições, elas existem, tá? E no contexto atual da sociedade, sim, tá? Existe essa necessidade premente, tanto nos países das Américas quanto no Brasil. Tá? Nós temos hoje um cenário político extremamente polarizado, tá? Que não se sabe o fim da história qual será, e que compensa sim, tá? Por receio de
alterações de preço, de cadeia de fornecimento, seja lá por qual motivo for, que você tenha um estoque mínimo, né, daquilo que lhe é mais custoso. Comida, água, sabe, medicação, que você tenha uma reserva financeira, um estoque em casa, ou então, enfim, em local ser específico. Ah, mas por que não num banco? Eu não sei o que aconteceu. Lá atrás, para quem lembra do Collor, né, que tinha uma poupança, sabe o que aconteceu. Enfim, você tem como preparador a obrigação de se resguardar de situações extremas e imediatas. A longo prazo, lógico, a gente, cidadão comum, pessoas comuns, aqui, igual nós aqui do canal, dessa discussão, talvez não consigamos nos sustentar, nos mantermos nessa mesma condição por tempo não indeterminado, que isso é quase impossível, mas por longo prazo, 1, 2, 3 anos. Mas o impacto inicial que se desenha aí nos primeiros 3 meses, 6 meses, nós teríamos que conseguir gestar essa situação para ver o que nós vamos fazer depois. Então existe sim essa necessidade premente, só que não existe essa necessidade de sair correndo para o mercado e comprar 900 rolos de papel higiênico, 700 quilos de carne, isso não existe. Tá? Por isso que existe um planejamento bem feito, primeiro, para não chamar atenção, segundo, para não alterar a sua vida de modo gigantesco, grotesco, e para que dê uma condição de que você consiga fazer essa reposição, fazer esse trabalho de uma forma mais adequada, sem chamar atenção e sem sofrer por esse tipo de situação. Tá? Então, essa preparação, descrita lá no meu livro, ela é feita em etapas e de forma mais calma. Tá? Por isso é a preparação. Não é depois que acontece fazer, é fazer agora, para que se vier a acontecer, eu esteja pronto. Ah, mas se não acontecer, bom, se não acontecer, você tem um estoque de comida que você vai evitar de você ir no mercado durante um bom tempo. Enfim, essa condição, ela ajuda, inclusive, a você conseguir fazer escolhas. Tá? Quando você tem estoques, você vai fazer compras mais espaçadas para repor o quê? Esses estoques. Mas não é porque eu tenho esses estoques que eu vou viver o meu dia a dia desses estoques. Esses estoques são uma reserva. Tá? Eu não vou entrar na despensa e abrir o meu estoque e ficar comendo ele porque eu não tive tempo de ir no mercado. Isso não é assim que funciona. Eu vou ter a minha vida normal, minhas compras de mercado do mês e deixando meu estoque lá. Por isso que é tão custoso, às vezes, esse tipo de investimento. Não só custoso do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de fazer com que as pessoas entendam o que é aquilo. Tá? Por que eu estou gastando 2 mercados no mês, no outro 2 mercados, gastando dinheiro? Tá? Essa visão é muito complicada, porque não é um gasto, é um investimento. Tá? Então é um investimento que pode se converter na sua salvação ou apenas um estoque. Enfim, tudo depende do seu planejamento, tá? E da condição do seu meio. Tá? Então, justifique-se essas preparações? Sim, desde que bem feitas dentro de um planejamento adequado. No cenário geopolítico atual, qual a relevância de ser um preparador? Basicamente, respondi na questão anterior. A relevância seria você não ser pego de forma inesperada, não ser pego desprevenido, e você ter condições de sobressair, nem que seja para você fazer uma fuga, mas você tem uma condição diferente daqueles que estão à sua volta. Lógico, isso tudo demanda daquele bendito planejamento que a gente conversou. Mas esses cenários geopolíticos, eles demandam o quê? Prospecção de informação. Com base em informações, não aquelas que agradam o meu ego, que agradam meus ouvidos, mas informações reais, factíveis, de situações que se desenham, situações que são factuais daquela condição do local, do meu país, do meu estado, da minha cidade, né, em que eu vou conseguir me sobressair naquela condição para não passar essa necessidade com as minhas prevenções, com as minhas preparações. Como eu já disse, existem países aqui na América Latina que só por esse exemplo já justificam. Tá? Sistemas de regime de governo, sistemas de reabastecimento, sistemas de comércio exterior, a própria guerra que nós vivemos hoje lá no planeta, vivencia a guerra da Ucrânia, na Europa, no leste europeu,
tá? Que acabou se ampliando demais, né? E está tomando rumos e cenários assim já sem muita visualização da luz no fim do túnel. O que era uma coisa focada começou a abrir demais, envolvendo outros atores geopolíticos, outras condições, outros atores se aproveitando dessa condição já para colocar as unhas de fora em outros locais, enfim. Você começa a ver o cenário geopolítico mudando de forma drástica, deixando um continente, o continente europeu inteiro, basicamente de joelho, para essa dependência, da mesma forma, tipo, dormindo com o inimigo, digamos assim, né? Olha, eu não odeio o russo, mas eu dependo do gás dele, então, pô, então tem alguma coisa errada, né? Então, ele é só meu parceiro, mas esse parceiro eu não gosto dele, ou eu preciso dele, enfim. Depende muito da visão governamental. Então, é uma condição em que a própria situação geopolítica define você ser ou não um preparador. Porque imagina se você está agora, a gente tem acompanhado vídeos de filas imensas na França, pessoas tentando abastecer e colocar combustível no carro e não tem. Eu tive notícias, não consegui verificar se ela é factual ou não, de locais onde a calefação ela é controlada e existe órgãos que fiscalizam a condição do seu ambiente de vida. Tipo, você não pode passar de tantos graus, porque a sua calefação tem que estar entre 15 e 17 graus dentro da sua casa, o frio que seja lá fora, porque se você passar disso, você está consumindo muito mais gás do que necessitaria, enfim. São coisas assim que se beiram a raia da loucura. Mas e se forem verdade? Tá? Então você tem países que são imensos, tá? Por exemplo, a Rússia, a China, tem territórios enormes, só que não são produtivos. Não tem áreas produtivas adequadas, não se investiu nisso, não se tentou fazer nada. Apesar de terem populações imensas, áreas imensas, a sua produtividade interna é extremamente baixa, dependendo única e exclusivamente do mercado externo. O que, graças a Deus, não acontece com o Brasil. Nós produzimos 1 em cada 5 pratos de comida no mundo, com 8% do território. Imagina se isso fosse o dobro, se fosse o triplo, né? Então, são coisas assim que nós temos essa condição, mas nem todos têm lá fora. E mesmo com toda essa condição, nós passamos alguns perrengues de abastecimento. Por quê? Porque o que é produzido aqui é mandado para fora. Tá? É o mercado externo que faz essa justificativa de valores, de preço, enfim. Toda essa questão geopolítica financeira que a gente acaba correndo atrás para estudar e acaba ficando maluco, porque imagina como é que pode, né, esse tipo de coisa. Enfim. Essa seria a justificativa, se vale a pena ou não ser um preparador. Falando diretamente de Brasil, a necessidade de se tornar um preparador é relevante? Em qual cenário? Eu imagino, tá, como instrutor, como preparador, como pai, como ser humano, em que não basta só ser um preparador, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Não adianta eu pensar em me preparar, me prevenir, depois que a porta já foi arrombada, né? É bem típico do brasileiro, né? Só fecha a porta depois que o ladrão entra. Tem o ditado antigo, né? Antes prevenir do que remediar. A prevenção é infinitamente mais barata do que a remediação. Tá? Então, a história mostra que isso é verdade. Vou dar um exemplo bem factual, um exemplo pontual e às vezes até um pouco dramático. Vocês se lembram das situações em Mariana e Brumadinho? Então, se a bendita da Vale tivesse feito a prevenção adequada daquelas áreas, como deveria ser, não tivesse mantido um padrão de normalidade aceitável dentro das regras mínimas, só que esqueceu de avisar a natureza que aquilo lá tá bom, tá? Essa prevenção teria sido feita de uma forma mais assegurada, mais acentuada, melhorada. Depois que aconteceu os acidentes, a remediação é extremamente mais cara, não só do ponto de vista financeiro, mas do custo de vidas, que é impagável. Então não adianta você, olha, morreram 100 e tantas pessoas. Quanto custa isso? Não tem preço. Todo o dinheiro do mundo não paga uma vida. Quanto mais 100 e tantas. São famílias que sumiram, famílias inteiras deixaram de existir. O prejuízo financeiro é calculável. Você coloca lá um valor financeiro e fim de papo. Mas e a reposição de vidas? Não existe. Não posso repor uma vida, pegar alguém e colocar de volta. Então é uma situação bastante complicada. Você pensar na remediação. Aconteceu, a gente resolve. Não.
é a prevenção. Em um cenário político no Brasil, onde nós tenhamos um regime de governo com vistas a seguir o padrão latino-americano, as coisas podem se complicar muito do ponto de vista de abastecimento, do ponto de vista de política financeira, do ponto de vista de inflação, do ponto de vista de política de segurança, etc. Então, todos esses requisitos fazem com que o nosso medo aumente, a insegurança proporcional e as certezas desapareçam. Então, nessa condição, justifica-se sim, de forma assim cabal, você se tornar um preparador. Você ter as suas prevenções, você ter as suas estimativas e perspectivas atendidas com relação a esses requisitos de suprimento, água, comida, que foi citado lá para cima. Mas também com relação à informação. Eu costumava dizer, há um tempo atrás, que o sobrevivencialista, como o Gray Man, ele não podia se expor, não podia aparecer. Tá? E isso continua valendo. Você tem que ser conhecido, o preparador, de preferência, ele tem que ser conhecido como uma pessoa. Ah, aquele tiozinho ali da esquina, quem ele é? Nada, nem ninguém. Só que aquele cidadão, ele é o preparador, ele tem seu estoque de comida, ele tem seu estoque de suprimento, mantimento, etc, etc, só que ninguém sabe. Tá? Não adianta você ser o único cara que está com a saúde em dia, com peso todo bonitão, num local onde está todo mundo passando fome. Então você vai se destacar. Tá? Então, até nisso, o preparador tem que pensar. Ele não pode fugir do estereótipo do local. Apesar de não estar passando as mesmas necessidades, eventualmente, das pessoas à sua volta, não posso chegar eu lá, gordão, bonitão, no meio de um local onde está todo mundo passando fome, pele e osso. O pessoal vai lá que tem uma coisa errada com esse cidadão. Né? Ou ele comeu a família ou ele está com uma coisa escondida. Então, tem alguma coisa errada ali. Então, essa condição, essa situação, ela se desenha que até nesse ponto de vista, até nesse ponto específico, o preparador tem que pensar. Então, nessa condição, justifica-se hoje, nesse cenário brasileiro, no cenário futuro, ser um preparador? Na minha opinião, sempre se justificou, não interessa a condição. Por quê? Por que sempre se justificou? Porque as incertezas, elas existem. Eventualmente, por uma situação ou outra, eu posso precisar dessas preparações. E se o brasileiro, de modo geral, tivesse se atentado a esse tipo de condição de vida, a esse tipo de entendimento, de prática, de estilo de vida, anos atrás, muitos de nós não teríamos sofrido o que sofremos na pandemia. Então, é uma questão didática. Agora, com essa situação que nós passamos, na pandemia, em que passamos necessidades, alguns até necessidades extremas, que acabaram perdendo casa, perdendo condição de vida e tudo mais, e foram parar em situação de rua, tá? Essa situação, e não são só pessoas pobres, digamos assim. Pessoas que tinham uma condição de vida muito boa, hoje estão nessa condição extrema. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu, a vida andou de uma certa forma, em que ela conseguiu perder tudo. Ela mudou completamente, deu uma volta de 180 graus e acabou entrando nessa condição. Não porque ela quis, mas porque a situação se desenhou dessa forma. Ah, porque ela não se preveniu? Não sei. Eu não posso julgar, nem ter essa pretensão de julgar. Para que eu pudesse dar essa opinião, eu tinha que estar calçando o sapato dela para saber qual foi a caminhada dela. Como eu não fiz isso, eu posso imaginar que, se de modo geral nós tivéssemos nos prevenido com informação, com estoques de suprimento, com segurança, com prevenção, com conduta política adequada, nós não teríamos passado por essa situação que nós passamos. Não tem um país no mundo que tenha passado diferente do outro. Por quê? Porque, de modo geral, todos nós dependemos de outros. Tá? Como? Olha, vai ter se desenhou lá em 2019, olha, tem uma doença aparecendo aí. Tudo bem, é só tá lá do outro lado do mundo, não vai chegar aqui. A doença está chegando, tá longe. Tá? Manteve-se as festas de final de ano, manteve-se o carnaval, acabou o carnaval, olha, chegou aqui. Né? Aconteceu, a doença chegou aqui. Mas não estava longe, né? Enfim,
não tem nada que não possa ficar pior. Então, essa captação de informação, essa visualização, esse planejamento, esse feeling de que, opa, tem alguma coisa se desenhando lá e pode vir a acontecer. Só nesse pode vir a acontecer, mesmo que não aconteça, já justifica uma preparação, uma prevenção. No começo, era tanta incerteza, era tanta falta de informação, ou tanta informação truncada, ou tanta informação falsa divulgada por mídia, seja lá qual for, focando no medo, né? Olha, se você sair de casa, você vai morrer. Tá? Mas a pessoa que estava dando a informação estava lá fora de casa. Aí inventou-se o home office, que é um caminho natural para diversas empresas. Isso só foi acelerado. Tá? As pessoas agora, elas trabalham mais no home office do que em suas empresas, em serviços não essenciais, em serviços não de linha de produção direta. Tá? Mas você não pode pegar um agricultor e mandar ele fazer home office, né? Ele tem que sair para o campo. Tá? Então essa exposição existe. Então esses requisitos, essas visões, elas têm que ser muito realistas, elas não podem ser fantasiosas, nem baseadas em medo. Ah, mas a ciência disse. Gente, no começo de qualquer condição de saúde, não existe ciência. Existe o talvez da ciência responda. A ciência nem sempre ela é o balizador de tudo. Tem uma coisa chamada bom senso. Tá? E a história comenta. Qual tipo de doença? Já aconteceu? Qual a situação? Qual o pior cenário? Qual o melhor cenário? Para que eu fique doente? O que eu tenho que fazer? Para evitar a doença, o que eu tenho que fazer? Então, esse estudo individual, ele tem que ser feito. E ele depois tem que ser comparado com estudos científicos. Tá? Eu conheço pessoas que fizeram exatamente essa narrativa e nunca tiveram contato. Ficaram doentes agora, no final. Né? Eu, no caso, passei a pandemia inteira sem ter contato com a Covid. Fui ter Covid agora, 3, 4 meses atrás. Então é uma coisa maluca, mas é uma situação em que você tem por obrigação estudar. Tem por obrigação tirar o viés ideológico, o medo e falar, olha, vamos pensar o que é fato, o que é realidade, qual a condição, como me preparar, como me prevenir. Baseado nesse tipo de situação, de conceitos, eu vou procurar informação em todos os meios. Eu não vou só solucionar o meio que me agrada. Eu vou pegar todos os meios de comunicação e tentar filtrar ali para tentar encaixar cenários. Olha, então isso aqui pode ser verdade, não, isso aqui não é verdade. E começar a trabalhar em cima disso. Tá? O Fique em Casa, tá? Ele foi bom no princípio. Depois, na minha opinião, deveria ter sido fracionado, enfim. Porque nós cansamos de ver, tá? Aquela situação no meio do Fique em Casa e as estações de trem e metrô abarrotadas, assim, que pessoas quase caindo nos trilhos. Não sei se vocês acompanharam e viram, né? Você tem lá filmagens da Estação da Luz, da Sé e tal, que as pessoas se espirrassem caia 1 milhão nos trilhos. Então é uma coisa de louco. No meio da pandemia. Será que todo aquele povo contraiu? Quantos daqueles morreram ou não? Sabe? Então essas condições de saúde, etc., eu deixo para os especialistas de saúde para que eles pontuem isso com mais certeza. Agora, com relação à preparação, eu posso dizer que a prevenção sempre foi o melhor negócio. Você tem que imaginar o seguinte, como passar por essa situação sem mudar de forma drástica o meu modo de vida. Ah, eu não vou poder sair para trabalhar. Maravilha. Eu vou ganhar? Não. Opa, então tem alguma coisa errada. Então, o que eu tenho que fazer para manter isso? Ah, não tem importância, eu tenho um estoque de dinheiro no banco que está tudo certo. Não é todo mundo que tem essa condição. Teve pessoas que não tinham nem para comprar o almoço no dia seguinte. Tá? Tiveram pessoas, igual o meu caso, a gente acabou se endividando até não querer mais. Por quê? Porque não tinha como trabalhar. Depende muito do seu ramo de trabalho. Tá? Houveram pessoas que não tiveram opção. Né? Feiras reduziram, trabalho em banco reduziu. E as pessoas que precisavam estar lá, ninguém mandou médico e enfermeiro ficar em casa. Né? Eles tiveram que ir para a linha de frente. Foram os que mais sofreram, mais quebraram a cara. Ou seja, são condições em que você tem que falar, olha, esse pessoal, se ele fosse um prepper, o que ele faria? Talvez ele não estivesse lá, ou se ele tivessem meios de se precaver. O pessoal da saúde foi o que teve mais contato, né, e foi o pessoal que mais se preveniu. Tá? Então, é uma condição muito pontual. Então, voltando àquela pergunta, existe a necessidade de se tornar um preparador? Com certeza. Eu
pessoalmente recomendo, olha, siga lá o padrão, faça o seu planejamento, tenha lá as suas preparações, adapte sua condição de vida, veja o que é que você precisa ter e ser para se tornar esse tipo de preparador. Imagina a condição do local, do seu ambiente, a adaptação necessária para esse tipo de situação. Enfim, todas essas questões, elas têm que ser pontuadas, têm que ser colocadas no seu planejamento. Né? Para o que eu vou me preparar, por que eu vou me preparar, quanto custa isso em matéria de dinheiro, em matéria de tempo, tá? Para que eu consiga me prevenir para aquele determinado fator externo que vai mudar a minha condição. Um exercíciozinho aqui para a gente terminar. Imagina que vai acontecer uma outra pandemia igual ou pior a essa. Tá. O que é que eu vou fazer? Eu continuo do mesmo jeito? Continuo sentado esperando que as pessoas resolvam por mim? Ou eu vou me prevenir dessa vez? Ah, mas como eu vou me prevenir? Você já teve um exemplo do que aconteceu atrás. É um parâmetro. Tá? Até hoje, para essa nossa geração, depois de 1918, que aconteceu a gripe espanhola, dessas gerações agora de 60 para cá, digamos assim, né, que você tenha uma ideia do que? De um balizador. Olha, lá naquela vez aconteceu assim. Então, se eu tivesse feito isso, 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 não teria sofrido isso, isso e aquilo. Então, é um exercício de pôr no papel e delinear o seu planejamento preventivo. Tá? Então, são condições que você tem que ter essa prevenção para não ficar à mercê do achismo, à mercê do inevitável, à mercê do e se. Né? Então, são coisas que dependem muito. Felipe, lá vai ser salvo. Vou colocar no canal do YouTube. Tranquilo? Pessoal que chegou agora, a gente está indo quase nos finalmente, porque a gente já está aqui há quase 1 hora já. Tá? Mas aqui a gente vai ter um tempinho ainda para conversar. Tá? Então, essa condição de você ter uma nova pandemia, ter uma nova situação, você imagina que, olha, em que termos essa pandemia vai ser? Vai ser igual a essa? Vai ser semelhante a essa? Vai ser diferente dessa? Eu vou me preparar. Como? Eu, particularmente, faria um estoque de suprimentos, no mínimo 3 meses, para tentar entender o desenrolar dessa situação. Tá? Ah, mas 3 meses não adianta nada. 3 meses foi o período inicial em que as coisas se desenharam para que as coisas começassem a se desenrolar. Ah, 3 meses é pouco. 6 meses. Ah, eu quero maior. 1 ano. Depende do quê? De tempo e dinheiro. Se você tem os dois, perfeito, faça. Tá? O sobrevivencialismo, a preparação, tá? No caso aqui da preparação de ser um prepper, ser um preparador, ele demanda muito o quê? O seu foco. O quanto eu quero estar preparado para aquela situação que eu visualizo. Tá? Isso depende do quê? Investimento. Tanto de dinheiro quanto de tempo. Essas situações, elas se desenham de formas similares. As situações são sempre as mesmas. Pessoas em dificuldades. Um outro exemplo. Ah, eu tenho um trabalho muito estável, ganho bem, tá? E de repente eu sou demitido. Eu tenho um pé de meia, eu consegui me prevenir para isso, eu tenho um investimento, eu tenho uma previdência privada, o meu acerto da empresa vai me garantir quanto tempo parado, todo esse planejamento. Eu tenho muitas dívidas para serem sanadas, eu tenho um rotativo de cartão imenso, eu tenho compromissos impagáveis, eu fiz prestações de longo prazo ao qual eu estou comprometido, estou extremamente enrolado. Então, ser um preparador também influencia na sua vida normal. Tá? Como? Quando eu adquiro a ideia e aquela condição de ser um preparador, eu começo a mudar meu estilo de vida com relação às finanças também. Eu começo a viver de curto prazo. Como? Eu paro de me endividar com grandes parcelas, grandes carnês. Tá? Eu aprendo a viver com o quê? Com pouco. O sobrevivencialista, ele é uma pessoa minimalista, tá? Na sua vida normal. Por quê? Não adianta eu falar, olha, eu vou comprar um carro novo, vou fazer aí 96 parcelas. Eu perco o emprego, aí eu faço o que com essas parcelas?
Ah, vou arrumar um emprego novo. Maravilha. E se você não conseguir a reposição desse emprego aí até o final do seu seguro-desemprego? Que não vai ser o mesmo valor do seu salário normal. Então, já começa a complicar tudo por aí. Então, você começa a fazer o quê? A adaptar a sua vida àquela necessidade momentânea. Viver o quê? De curto e médio prazo. Não fazendo grandes dívidas. Olha, eu saio toda semana para comer, gasto 500, você já não vai fazer mais isso. Por quê? Você tem que reinvestir e guardar. Ah, mas e não vai, se não acontecer nada, quando você aposentar, você tem um plus. Pensa dessa forma. Ah, mas eu tenho uma saúde de ferro, tenho um emprego bom, de repente acontece uma doença lá. Eu estava bem empregado, um exemplo meu, de repente tive uma crise renal gigantesca, uma pedrinha no rim, miserável, meio grão de arroz, que para quem teve pedra no rim já sabe. Tá? Eu estava trabalhando num dia, no outro não fui mais. Né? Uma semana depois eu voltei para o trabalho, mas você está vivo? Aí tive que explicar tudo, tinha acontecido, etc, etc. O que me salvou foi um planejamento adequado do quê? Do plano de saúde da empresa. E se eu não tivesse? Teria ido para o SUS. Resolve? Resolve. Tá? Como já resolveu para mim também. Só que, e se eu fico sem salário? Não pago as contas e a vida, como é que fica? Tá? Então, viver, não de longo prazo, viva de forma mais comedida, fazendo as coisas. Existem pessoas que fazem, olha, eu só pago à vista. Eu só pago no máximo 3 parcelas. Por quê? Porque é uma visão de economia, uma visão de foco, de necessidade, em que você vai conseguir focar a sua condição de preparação financeira tendo como se diz assim, um estudo financeiro, tendo aquela sua didática financeira, o seu estudo financeiro de forma adequada. Não só porque você tem que comprar suprimentos ou outra coisa assim, mas porque essa sua educação financeira, ela é planejada para quê? Para que você tenha segurança no caso de uma alteração. Nem todo mundo pode ter uma aplicação aí de 1 milhão, 2 milhões de reais para garantir o seu futuro, uma previdência privada, mas por qualquer coisa que você invista, que você guarde, é um sofrimento a menos lá na frente. Então, quando você consegue evitar isso, eu tenho 10 cartões de crédito, para quê? Vai fazer dívida? Quebra essas porcaria toda, paga tudo e fica com 1, 2, para necessidade extrema. Um cartão para qualquer coisa de saúde, um cartão para necessidade de mercado. Quebrou o carro. Né? Enfim, cada situação é uma situação. Então, as pessoas acabam tendo essa educação financeira aliada à preparação. Por quê? Porque ela faz parte. Tá? Então, eu posso ter essa visão, também posso ter uma condição em que eu tenha uma assessoria, eu tenho pessoas que podem me ajudar, pessoas de um grupo em que nós fazemos parte de uma equipe, tá? E existe uma ajuda mútua com relação a treinamento, prática, montagem de estoques, apoio mútuo, etc., para que todo mundo consiga caminhar de forma adequada. Enfim, esse é um outro patamar de preparação também. Tá? Agora, para o que eu vou me preparar, como eu vou me preparar, qual estoque eu vou fazer, como eu calculo meus estoques, duração, validade, etc., isso aí é muito, muito peculiar do seu planejamento. O que é que eu vou estocar, em que condição, etc. Isso aí tudo eu descrevo no meu livro e aqui no canal, no YouTube, tem alguns vídeos falando sobre isso, como o que escolher. Né? Sobre equipamentos, a gente já falou sobre BOB, sobre EDC, tá? Sobre as BOVs, sobre os BOLs, né? Os Bug Out Location, Bug Out Vehicle, Bug Out Bag, EDC, enfim. Tem uma série de siglas, uma série de condições. Tem alguns parceiros, alguns amigos de produção de vídeo que tem aí vídeos sobre todas essas siglas, sobre essas condições, o que é cada uma, enfim. É uma gama de situações e de necessidades. O foco principal em ser um preparador é você planejar dentro de uma realidade. Para o que eu estou me prevenindo? Eu me preveniria novamente para uma pandemia, perda de emprego, mudança de condição financeira e uma alteração com relação à saúde. Por quê? Porque eu já tenho uma idade que não é muito avançada, mas está intermediária.
E isso também tem a ver com o quê? Com o que eu vou fazer da minha vida futura. Se eu tivesse 20 anos de idade, eu teria uma visão diferente. Se eu tivesse 70 anos, eu teria uma visão diferente. Com 53 eu tenho essa. Eu tenho que adaptar a minha preparação para a minha realidade. Imagina também num cenário em que você tem pessoas em casa, sua família, criança, esposa, pai e mãe já idade avançada, com deficiência de locomoção, dificuldade de locomoção, você tem animais de estimação, os famosos pets, né? A sua preparação tem que englobar tudo isso também. Ou você vai largar todo mundo para trás e vai sair correndo com a mochila nas costas? Não vai, né? Então é diferente. Então a sua preparação também tem que contemplar tudo isso. Estoques, medicamentos, mobilidade, etc. O seu plano de fuga tem também que prevenir e englobar essas necessidades. Então, são situações, são condições em que você tem que visualizar obrigatoriamente as suas necessidades. A preparação, ela influi o quê? Realidade. Olha, eu vou me preparar para invasão alienígena. Gente, qual a possibilidade factível disso hoje? A menos que alguém me fale, olha, um alienígena pousou lá, eu vou começar a ficar preocupado. Né? Até isso acontecer, eu vou me pautar em necessidades, em condições realistas. O quê? Chuvas, tornados, chuva de granizo, inundações. Tá? Nós não temos terremotos, mas temos grandes ventos, né, que a gente chama pode se chamar até de tornado em algumas regiões. Então, aquela história de que Deus é brasileiro e nada acontece por aqui, não é tão verdade assim, né? Apesar de Deus ser muito brasileiro, ele também, olha, né, as coisas acontecem. Vocês aqui não viam antes, porque nós não tínhamos acesso à informação. Essas coisas sempre aconteceram. Pontuais em alguns locais que nós não chegamos a saber. A chuva na região serrana do Rio de Janeiro, lá muito atrás, que aconteceu de novo agora. Inundações na região nordeste, secas extremas, queimadas, mudança de clima, regiões, alterações meteorológicas drásticas, enfim, coisas assim que afetam a saúde, o bem-estar do ser humano de modo geral. Então, essas seriam as minhas preparações, só que numa condição extremada. Pega um americano que mora no corredor de tornados nos Estados Unidos, que ele vai te falar que ele tem lá a sua casinha, só que ele tem uma proteção, tem toda uma gama de preparações, tem um sistema de alerta, tem acesso à informação. Por quê? Porque ele sabe que aquilo para ele é terminal. Mesmo sendo pessoas preparadas, algumas pessoas acabam padecendo em determinadas situações. Por quê? Elas contam exclusivamente com a sorte ou com o Estado. Por mais boa vontade que o Estado queira, ele não é onipresente, onisciente, está ali. Tá? O estar ali é obrigação sua, estar prevenido e preparado para uma eventualidade. Ponto, acabou. Eu vou contar com o Estado. Não faça isso. O Estado, ele chega 15 minutos depois que a porcaria aconteceu. Nós temos policiais, as nossas forças de segurança, nossos bombeiros são maravilhosos. A resposta é pronta. Só que se ele demorar 15 minutos para chegar, ele já chegou tarde. Então, a primeira resposta é sua. Tá? A primeira resposta àquela condição extrema é sua, obrigatoriamente. Tá? Como você vai responder aquilo é fundamental. É igual a história da primeira impressão. Né? A primeira impressão é a que fica. A primeira resposta é a que vai fazer você sair daquela condição ou não. Como você vai responder àquela situação? Vou ter um comentário aqui, deixa eu ver. Conspiracy BR. A preparação urbana é muito importante também. Discutimos a respeito na semana passada. Verdade, com certeza. Esse é um tema interessante que a gente vai ter que abordar aqui numa live, até fazer um vídeo sobre isso, sobre preparação, sobrevivência urbana. Tá? No cenário urbano, não é pegar a mochila e correr para as montanhas, isso é outra ficção. Tá? Para que pessoas que moram em cidade, essa sobrevivência urbana é fundamental. Eu abordei um pouco disso no vídeo sobre plano de fuga, foi bem interessante, só que agora a gente precisa aprofundar. O amigo aqui, o preparador, Esbeira, prazer, obrigado. Muito tempo não vejo uma live tão interessante. Agradeço. Ajuda a gente aí, faz as suas perguntas, faz o seu comentário, dá suas opiniões aí pra gente acrescentar. Tá? Mas um prepper é sempre bom, uma visão. Agradeço. Essas situações, gente, que a gente está conversando aqui, essas hipóteses que podem se tornar realidade de uma hora para outra,
elas só saem da normalidade se você não estiver preparado. Imagina essas condições. Imagina um cenário ruim que você está preparado e um cenário que você não está preparado. O resultado é o mesmo? Evidente que não é o mesmo. Tá? Olha, eu perdi o meu emprego, mas eu tenho lá um fundo de reserva, eu tenho investimento, eu tenho lá minhas contas em dia, que eu consigo balizar, até arrumar um emprego novo, ou até empreender uma coisa nova, etc. Eu não vou ter esse impacto que vai fazer com que eu perca o chão e que a minha vida vire de ponta cabeça e que isso custe minha saúde, minha família e tudo mais. Esse é o foco. Olha, eu tenho lá uma condição de vida em que eu tenho tudo estável, mas cai uma chuva monstro. Acaba com a minha casa, acaba com tudo, inunda a cidade, vira tudo de ponta cabeça. Mas eu tenho lá um estoque de comida, eu tenho minha BOB, eu tenho um plano de fuga para aquela região, eu tenho uma reserva financeira para que eu possa repor o que eu fiz, ou comprar um outro imóvel num outro local, etc. Essa é a ideia. Ah, mas nem todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode fazer isso agora. Mas ninguém que é preparador começou já feito. Começou perfeito, começou com tudo pronto. Isso é aquela história da formiga, gente, que eu sempre dou o exemplo. É a formiguinha. Você começa pedaço por pedaço, parte por parte, e vai fazendo com que as coisas se moldem. É um Lego gigantesco, em que você vai colocando peça por peça, bloco por bloco, até a coisa se formar, em que eu consiga olhar para a minha preparação, consiga olhar para minha coisa e falar, opa, agora eu ainda não estou bom, vou continuar. Porque quando você acha que está tudo bem, aí vem o erro, você para. Então, você tem que fazer uma constância em que você consiga caminhar sempre passo a passo. E esse passo a passo, a sua vida vai correndo aqui do lado também. Isso aqui é um estilo de vida, é uma visão de preparação. Só que a sua vida também está andando. A sua preparação, ser um preparador, não pode alterar drasticamente a sua vida, porque você tem pessoas na sua família, tem pessoas ao seu redor que talvez não compartilhem, não compactuem do mesmo ponto de vista, ou não assimilem essa condição da mesma forma que você. Então, olha, mas você disse lá atrás que isso muda a sua vida. Muda a sua. Mas todo mundo da minha casa pensa igual. Parabéns, ótimo, perfeito, lindo, maravilhoso. Então, essa condição ela tem que ser o quê? Favorável a todos. Eu tenho que criar uma condição de segurança para todo mundo. Essa preparação ela tem que ser focada o quê? No conjunto. Eu sou sozinho. Tudo bem. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Faça também. Então, essas condições elas têm que ser adaptáveis no conjunto da obra, em que você consiga fazer com que a sua vida corra, tá? Normalmente, trabalho, escola, faculdade, festas de família, final de ano, de forma que você participe de toda essa vida social, mas você tem um olho no peixe e um olho no gato. Tá? Eu vou dar um exemplo. Existem preparadores que não fazem grandes viagens. Não ficam longe de sua base mais de 300 quilômetros. Nada que ele não consiga voltar em 1 hora, 2 horas. Tá? A pessoa quando sai de casa, ela faz um estudo para sair de casa. Meteorológico, informação e etc. Se o cenário está meio conturbado, olha, estão dizendo que vai ter uma greve assim, tal, ele já não sai de casa. Mas ele perde a vida social. Gente, hoje em dia, nós levamos tão a sério essa tal de interação social e que nós já mudamos a nossa vida e nem percebemos. Tá? Meios de comunicação hoje regem o que nós somos. Nós acabamos perdendo um pouco da identidade em função de medos, em função de situações que a gente acaba nem tendo ideia do que é que está acontecendo, mas a gente vai no bando. Então, essa condição de mudança de vida, ela tem que ser uma coisa que tem que ser favorável para nós, não para o que querem que você seja. Então, eu sou um prepper, eu tenho minhas reservas, eu tenho meu planejamento, eu tenho tudo em relação àquilo, mas eu tenho uma vida. Eu tenho que trabalhar para me sustentar e para sustentar outros. Tá? Eu tenho que estudar, eu tenho que gerar renda, porque eu tenho que cuidar da minha preparação também, eu tenho meus compromissos, enfim, eu tenho que viver. Ser um preparador não significa deixar de viver a minha vida normal e entrar num casulo. Tá? É uma condição em que você tem que trabalhar essa engrenagem junto. É uma coisa proativa.
Eu posso ter toda a minha vida normal, só que eu tenho que ter respaldo para ela. Por quê? Não sei o que pode acontecer no futuro. Então, olha, se você tiver aquela visão, olha, eu não sei o que a vida reserva, mas ela reserva alguma coisa, eu vou me prevenir. Tá? Tem uma frase muito boa bíblica que diz o seguinte, né? Vigiai, orai, não sabeis quando o Senhor voltará. É uma realidade que a gente traz para o sobrevivencialismo e fala o seguinte, olha, vou orar, vou vigiar, não sei o que vai acontecer, mas se acontecer ou quando acontecer, eu estou pronto. Murphy, não Robocop, o outro, falava o seguinte, se pode dar errado, vai dar errado, só resta saber quando. Né? A agenda da segurança privada fala o seguinte, que não seja no meu turno, né? Mas enfim, se pode dar errado, vai dar errado. O problema é quando. Esse quando, e se acontecer, eu tenho que estar pronto. Tá? Por quê? Porque eu vou sofrer menos. A ideia é sofrer menos, é não ter tantas alterações nesse contexto. A alteração vai ter, isso é inevitável, mas o grau dessa alteração é que é o X da questão. Por isso que nós nos preparamos, nós temos essa consciência de preparação, de prevenção. Como eu já disse, prevenir é infinitamente mais barato do que remediar. Isso é histórico. Tá? E com relação à história, com H, não dá para questionar. Ah, mas isso não é uma verdade porque aconteceu. Calma. Verdade é um fato, não é uma visão dela. A minha verdade, a sua verdade, isso não existe. A verdade é uma só e tem visões sobre ela. Enfim, isso é outro assunto. Então, a prevenção é única. Prevenir do que remediar. Como? Como preparador. Salve, salve a todos. Bom, em primeiro lugar, quero pedir desculpa a inconstância do sinal. Não sei que a operadora, a NET, derrubou a gente. Não sei que raio que aconteceu aqui, mas a inconstância de sinal, a NET acabou derrubando o nosso sinal. E eu não sei nem se eu vou conseguir salvar o que a gente já tinha conversado. Ai, é uma pena. Mas eu vou ver se salvou em algum lugar para que eu consiga fazer uma montagem disso no final e colocar no canal, mas eu acho que a gente acabou não conseguindo nem salvar a live, mas valeu a conversa, o bate-papo aí. Deu uma cortada feia do sinal, já tinha dado 3 cortes pequenos, né, a inconstância, e aí no fechamento, no final do assunto, ela derrubou tudo. Mas fazer o que, né? Coisas da tecnologia, ou das teorias da conspiração, derrubaram nossa conversa. Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma finalizada aqui só para não fechar o assunto para o pessoal que não estava. Se eu conseguir montar vai ficar mais fácil. Bom, agradeço a todo mundo que participou da live, dessa hora e meia que a gente ficou por aqui. De coração, brigadão pela participação de vocês. O interesse, nós vamos fazer outras lives nesse mesmo sentido, aprofundando os temas para difundir, diversificar e melhorar o assunto. Tá? Então, de coração agradeço a vocês. Vai picar de novo o sinal. Antes que caia de novo, a gente vai ficando por aqui. Se salvou a outra parte, pode ser que sim, tava de olho em nós aqui, aí de opa, esse gordo filho da banha, eu vou cortar ele. Mas enfim, se salvou a primeira parte, eu vou fazer essa montagem aqui e a gente disponibiliza lá no YouTube. Do contrário, fica para uma próxima e a gente tenta fazer backups, mas valeu a participação de todo mundo, eram muitos participantes, aí o assunto foi bem recebido. De resto, meus amigos, obrigado. Valeu. Abração a todos. Mantenham-se firmes e seguros. Nós falamos sobre preparação urbana, com certeza. Esse é um assunto importante. Valeu, gente. Obrigadão. Forte abraço. Desculpa aí a falha do nosso sistema. Valeu.